Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no programa Nossa Evolução pela Rádio e TV Chico Xavier, transmitida aí tanto pelos aplicativos, também pelo YouTube, né? E o nosso programa fala sobre evolução. Então, evolução nós sabemos que é um processo natural pelo qual nós partimos de um ponto evolutivo para outro ponto evolutivo, né? É quando nós nos esforçamos em adquirir conhecimento, compreender e dominar os processos energéticos da vida e com isso angariamos habilidades e competências que facilita ou que otimiza a nossa vivência e o nosso processo evolutivo, evitando pararmos em erros ou cairmos em erros sem retorno, né? E que dificulta aí o nosso processo de crescimento. Nesse mês de março, é um mês muito importante, que é o mês da mulher, né? Dedicado aí à mulher, que é uma manifestação da consciência, né? A consciência feminina, a consciência intrafísica feminina, que é uma forma pela qual nós observamos o mundo, né? Então, é importante ter essa perspectiva de que, como consciência, nós não temos o aspecto da sexualidade, mas nós nos manifestamos nesse plano através do masculino e do feminino, e com isso nos damos aí o processo de evolução. Então, respeitar um gênero ou respeitar o ser humano é respeitar a si mesmo. Então, o fato de reencarnarmos em posições diferentes não nos dá o direito de oprimir, controlar, subjugar ou desrespeitar direitos básicos das outras consciências, tanto seres humanos, né, como nós, quanto os animais, que são pré-humanos, estão aí também junto conosco neste processo de evolução, contribuindo com o equilíbrio do planeta e nos auxiliando aí nesse processo. Então, é um mês de reflexão sobre a Consim, ou a consciência feminina, ou como se chama na ciência, nós temos aí a questão do androssoma, que é o corpo masculino, e tem o genossoma, que é o corpo feminino, né? Então, nós como consciência, hora ou outra, reencarnamos em um corpo masculino ou corpo feminino, androssoma ou genossoma, né? E aí nós precisamos valorizar e respeitar o direito de ambos, porque somos iguais em direitos e deveres, né? Temos aí nossas diferenças biológicas, mas como consciência estamos no mesmo patamar. Temos missões muito diferenciadas, né? De acordo com esse nosso corpo, nosso veículo de manifestação. E com isso nós vamos aprendendo, organizando as nossas ideias, compreendendo os processos de energia, compreendendo o processo da vida, compreendendo as leis naturais ou divinas, e com isso nós vamos crescendo. Nós começamos no mês de fevereiro uma conversa sobre dupla evolutiva, né? E também tratamos sobre a tarefa energética pessoal. Inclusive foi tema do nosso último programa. Então, essa tarefa energética pessoal é uma técnica extremamente avançada, é uma técnica evolutiva avançadíssima, onde você se dispõe a auxiliar no processo energético evolutivo das outras pessoas de forma anônima. O anonimato, né, é uma das maiores qualidades dos seres de nível, né, de nível evolutivo. Então, é muito importante você saber ajudar, saber auxiliar, sem ter a necessidade de aparecer, de estar à frente, né, do seu auxílio. Na verdade, você precisa mesmo estar nos bastidores, se qualificando, se preparando, otimizando, qualificando suas competências para ampliar e ajudar cada vez mais e melhor, não é? Então, o ego por si só, de você estar à frente de uma equipe, de uma casa, de uma instituição, para auxiliar, não necessariamente lhe dá um processo evolutivo. O processo evolutivo ele está no esforço nosso como consciência em qualificar
a cada dia as nossas qualidades, as nossas características que nos auxilia a ser úteis no processo evolutivo, nesse grande mecanismo. E nós sabemos que, para que nós possamos evoluir, nós precisamos necessariamente assistir e auxiliar os outros, porque somos interdependentes nesse processo de crescimento e evolução, né? Então, a técnica energética pessoal, ou digo, a tarefa energética pessoal, chamada também de TENEPS, é um assunto extremamente avançado, né, na prática daqueles que já têm aí a predisposição de se doar ao outro de forma que não se martirize tanto, né, que já faz isso de forma natural. Então é uma fórmula, né, para que você possa estar em contato com a sua origem espiritual, que você possa dominar um pouco mais o processo das energias, das consciências, né? Ou dos seres vivos. Então, há uma troca energética, ou uma doação, ou uma junção de energia entre um espírito que nós chamamos aqui de amparador, que é um espírito técnico, que lhe auxilia a auxiliar os outros, né? De forma anônima, sem querer controlar os seus atos ou sem querer que você faça A ou B, mas que você, em conjunto, em conexão com este ser especialista em assistência, unem forças para auxiliar terceiros. E esses terceiros são pessoas que nem sempre a gente tem consciência que conhece, né? São seres encarnados também como desencarnados, então é uma parceria que a gente faz com o amparador, um espírito técnico especialista, também bem intencionado, assim como a gente no processo de assistência e de auxílio aos outros. Nós unimos forças para otimizar, auxiliar e ajudar, e aí ir reequilibrando e resgatando todas aquelas pessoas, aqueles seres com os quais nós temos ainda algumas pendências. E como nos são afetos caros, nós queremos contribuir para que eles também alcancem, né, o desenvolvimento, mas sem controle e respeitando integralmente o processo de crescimento e de evolução. Então, como é que eu me preparo para essa tarefa energética pessoal, que é uma técnica, né? É uma técnica, é um procedimento. Então, como é que eu me preparo? Você se recolhe, normalmente no quarto, né? Sozinho, de preferência em um ambiente escuro. A luminosidade ela atrapalha um pouco os processos de energia, diminui a intensidade do processo energético. Você relaxa, tranquiliza a sua mente e dá passividade parapsíquica e psicomotora. Você dá uma passividade mediúnica e corporal. Então você se torna receptível, né? Você se torna sugestionável. Então você dá essa passividade ao amparador, que aí vai ser um espírito com a mesma intenção que você e também com conhecimento técnico e domínio energético, para assistir às outras consciências, os outros espíritos, as outras pessoas, tanto físicas como não físicas. Então, basicamente você relaxa, a preparação você se recolhe ao leito, cama, poltrona, ou até mesmo em pé, de forma ereta, né? E em ambiente escuro, com pouca luminosidade, e você dá passividade. O que seria isso? Seria uma predisposição natural para você auxiliar, estar aberto, né? A ajudar, aceitar as intuições que vão chegando. Às vezes você sente a necessidade de direcionar a energia para determinados ambientes, determinados espaços com as palmas da sua mão. Você sente a energia saindo do seu rosto, né, das suas mãos, do seu corpo. Você se sente expandindo energeticamente, reduzindo, às vezes flutuando, às vezes paradinho, estático. Às vezes você pode gelar, você pode esquentar. Então tudo são
fenômenos, consequências desse seu estado de abertismo, esse seu estado de estar à disposição para trabalhar em conjunto, porque mesmo na espiritualidade não há subordinação, não deve haver exploração e não deve haver também uma dependência patológica ou doentia. O que deve haver é uma cooperação consciente, o mais consciente possível, certo? Então a preparação basicamente é essa. Nessa tarefa energética pessoal, há sempre um processo de semi-possessão. O que é uma semi-possessão, né? Uma semi-possessão nada mais é do que uma conexão do seu corpo físico com o corpo espiritual da consciência especialista que está ali trabalhando junto com você. Então você se conecta com essa consciência e essa conexão lhe dá inspirações, amplia as suas energias e com isso otimiza a sua assistência energética às consciências ou aos espíritos encarnados e desencarnados de forma indiscriminada, não é? Porque já que é um trabalho anônimo, então você não faz distinção de quem chega até você naquele momento, que você está ali sozinho, em sua privacidade, que chega ali para você poder assistir, auxiliar e ajudar. Então você dedicar-se, compreender as suas energias e a organizar a sua vida para que você encontre tempo para doar-se energeticamente ao outro, é um esforço que vale a pena no aspecto evolutivo. Por quê? Porque não há evolução sem esforço, sem compreensão do fenômeno, sem a dedicação, sem a experimentação, sem os erros, sem as falhas, porque tudo isso é o que nos leva, de fato, ao aprendizado. Então, há essa semi-possessão, porque há essa transferência de energias conscienciais do amparador para o candidato a TENEPS, né? Ou seja, o candidato a se prestar a este serviço assistencial de doação energética. Monitoria. Neste período que nós estamos trabalhando, nós somos monitorados, né, naturalmente, por esse especialista amparador que nos auxilia neste processo de assistência. Então ele acaba aprendendo conosco quais são os nossos mecanismos, as nossas facilidades, as nossas energias, as nossas tendências, as nossas afinidades, porque com base nisso é que chegará até nós a população espiritual física e extrafísica, ou seja, encarnados e desencarnados, para serem atendidos por nós, para serem beneficiados com as nossas energias conscienciais. E aí você acaba ajudando no reparo, tanto da questão emocional, mas da questão energética dos seres que vêm até nós. E aí vem pessoas de todos os tipos, né? E de todos os tipos de necessidades, mas vem pessoas físicas e extrafísicas. Pessoas que às vezes você teve contato durante o seu dia, quando você vai fazer a sua TENEPS, elas aparecem até você e você acaba auxiliando neste processo. Então, todo esse processo de TENEPS tem a monitoria destes amparadores especialistas, né? E também nós somos monitores deles porque eles são técnicos, são especialistas, têm conhecimento. Então, nós também vamos aprendendo com eles a dominar melhor o nosso processo de energia e a direcionar a nossa energia de forma útil. Como nós vimos, eu retratei em alguns programas anteriores, a abnegação é um traço importantíssimo para o desempenho da TENEPS, principalmente nos primeiros 6 meses, quando você começa, porque, como veremos, é uma técnica para a vida toda. O que seria essa abnegação? Durante 6 meses, não entre em nenhum tipo de discussão. Você tem que evitar todo tipo de discussão. Desde uma pequena contrariedade que você tende a reagir no trânsito, desde uma grande briga dentro de casa com o nosso grupo karma ou o nosso grupo familiar. Por quê? Porque com isso você vai se desconectando dos assédios ou das influências negativas
e você vai se tornando mais livre, solto e predisposto a auxiliar sem se contaminar com as energias negativas que as brigas, as discussões acabam causando e intoxicando o nosso corpo energético, certo? Então, a abnegação é um processo de consciência, de você ter, sim, nós somos seres humanos, nos sentimos provocados, mas você não reagir feito um animal, porque nós já temos consciência, conseguimos pensar, então nós não somos obrigados a reagir quando alguém nos agride, seja verbal ou fisicamente, a gente também não é obrigado a reagir feito um animal no mesmo tom, né? Então essa abnegação é muito importante para você harmonizar as suas energias, ter um autodomínio emocional, para ter um autodomínio energético. Sem esse autodomínio energético, nós não dominaremos a vida física. E sem dominar a vida física, nós não teremos competência para entender leis mais complexas do processo evolutivo. E sem entender leis complexas, nossa capacidade de ser útil e de ser consciente neste processo de vida e evolução será drasticamente reduzido, né? Local onde deve ser desenvolvida a TENEPS. Normalmente, a TENEPS ela é desenvolvida na sua cama, no seu leito. Aqueles que têm condição, né, ele pode desenvolver, pode criar um cômodo específico para desempenhar esse tipo de atividade, né? E ali ele aloca uma poltrona, ou até em pé mesmo, ou uma cama adequada, para que ele possa usar aquele espaço exclusivamente para doar energia, se dedicar a esta tarefa. Não é? Então, a TENEPS ela deve ser praticada em uma sala escura, ou um quarto, né? Escuro, com portas e janelas fechadas, sem instrumentos barulhentos dentro, de preferência no mesmo local. Então, há que se ter um padrão, né? Uma rotina, de respeitar o ambiente, porque ali você vai criando condições energéticas para o desempenho e a cada dia vai facilitando mais o desenvolvimento dessa tarefa energética pessoal. O quarto de dormir, em muitos casos, é o melhor local para as práticas, né? Há que se pensar também que não se deve fazer na sala de estar. Por quê? Porque a sala de estar você não tem privacidade. E a TENEPS é algo pessoal. Você precisa fazer de forma íntima. É um contato seu muito pessoal com o plano espiritual, com um amparador técnico. É um trabalho muito pessoal. Então não se deve fazer a TENEPS com outras pessoas ou na vista de outras pessoas. Você pode ter porque isso pode inibir, né, o seu potencial de doar e de você observar o fenômeno do qual você faz parte, né? Deve-se evitar a sala de visita como local para fazer a TENEPS. Por quê? Porque a sala de estar ou a sala de visita, ele tem uma energia como se fosse uma praça pública e ali não tem privacidade, não é? Há interrupções, passa pessoas a todo instante. Então, não é um ambiente adequado para você ter uma imersão profunda, não é? Tá aí com uma semi-possessão, conectado a um espírito técnico, não é? Para ampliar o seu processo de ajuda. Então, o melhor ambiente é um ambiente onde você tenha privacidade. Banheiro nem se fala, né? Como é que você vai recepcionar um dos personagens mais ilustres, que é um amparador, um especialista técnico, que está vindo ao seu encontro para lhe auxiliar a você a doar energias e você o recepcionará em um banheiro, né? Então não é um ambiente adequado para esse tipo de prática. Até porque também as energias ali não vai ser tão favorável, né? Exclusividade. Quem pode ter, né, aí um departamento, pode ter um quarto, pode ter um espaço exclusivamente para as práticas da TENEPS. E é o ideal, né? Mas nem sempre viável para a maioria das pessoas. Então, na impossibilidade do ideal, que é ter um espaço exclusivo para o desempenho desse tipo de atividade,
faz-se onde se pode, né? Faz-se no quarto. O escritório também é um ambiente pesado para se fazer, porque ali tem pensamentos que ficam no espaço ali de problemas, de preocupações. Então você pode acabar fazendo muitas evocações. E aí você pode direcionar sua assistência só para um lado e talvez não para outros. Então não é um ambiente também muito adequado. Então o melhor mesmo até então é o quarto, né? Mas nós podemos continuar nossas pesquisas e constatar se a gente acha em outros ambientes uma atmosfera favorável para que você mantenha a sua privacidade e que você desempenhe essa tarefa de forma eficaz, plena e de forma que otimize aí, né? Esse seu entendimento e domínio das energias, a sua conexão com o espírito ou os espíritos amparadores, mas normalmente só é um, né? Ele tende a se repetir e voltar, porque fica mais fácil, né? Uma pessoa trabalhando com outra há muito tempo, um vai se tornando especialista no outro, então um vai entendendo a intenção do outro. Então o trabalho dessa dupla vai ficando cada vez mais fácil, mais dinâmico e mais otimizado, porque um pensa, o outro faz, o outro pensa, um intui, o outro já constrói. Então vira uma parceria perfeita, né? E cria-se um vínculo de afinidade e de cooperação que a gente vai levar aí para os restos das nossas encarnações, né? Pré-cognitário. Pré-cognitário seria uma sala ou um ambiente totalmente arrumado ou totalmente figurado ou transformado para representar vidas que você teve antes dessas. Então seria um cenário, né? Seria um cenário que representa outras épocas ou momentos que você viveu. Naturalmente, por exemplo, se você entrar em um museu que retrata sobre guerra e você for fazer uma TENEPS lá, certamente você vai ter um monte de pré-cognições das suas vidas anteriores relacionadas àqueles fatos, né? Porque ali tem vários objetos e várias energias que vai despertar em você as suas memórias de vidas passadas, né? Então é interessante fazer esse tipo de experimento, né? De você criar circunstâncias ou ambientes que você tem como hipótese que representa o ambiente que você frequentou ou viveu em vidas passadas, realizar e desempenhar a sua tarefa energética pessoal naquele ambiente para ver quais são as repercussões em memória que você vai ter. Se você vai lembrar de suas vidas passadas e como será, tomando nota de tudo isso para ficar mais fácil de você analisar posteriormente. Claro, essas notas você toma depois da TENEPS, né? Que durante você vai estar concentrado. Mas tem algumas coisas que dá de você anotar durante mesmo, ainda que no escuro, né? Então, esse pré-cognitário seria um espaço exclusivo onde você criaria uma réplica perfeita de hipóteses de outras vidas, para que você fizesse ali uma tarefa energética pessoal para otimizar suas retrocognições, ou seja, as suas memórias de vidas passadas. A TENEPS é uma prática inevitavelmente diária, certo? Então não é algo que você vai fazer uma vez por semana, uma vez por dia, ou como o Evangelho no Lar, que eu penso que o Evangelho no Lar é o início embrionário da TENEPS, né? É o início da TENEPS, que ali a gente faz uma leitura, a gente faz vibrações, acaba dando energia, mas é uma vez por semana, por um período, aí vai variando, cada pessoa faz o seu, né? De 15 a 1 hora, de 15 minutos a 1 hora. Então ali a gente começa por ali é o embrião. Então quando a gente vai aperfeiçoando essa técnica, a gente chega na prática diária de energia. Porque imaginemos nós, né? Nós precisamos nos alimentar com energias diariamente, né? Através do alimento, através das águas, da água que nos hidrata.
através do contato com outras pessoas, das energias que nos animam. Então, naturalmente, existem pessoas que precisam de doação energética diária. Então, é uma prática diária onde você se predispõe a doar energias diariamente. Certo, aí surge a dúvida, mas em que horário eu devo fazer? Isso depende da agenda pessoal de cada um. Cada um tem aí suas atribuições, tem suas individualidades, né? Então, cada um precisa exercer o seu poder como alma de organização para mapear dentro do seu dia o tempo que é mais tranquilo e favorável para você desempenhar esse tipo de atividade, que é uma atividade um tanto quanto prazerosa, mas que requer uma dedicação. Você tem que ter atenção para você saber o que é que você está fazendo, né? E esse horário você é quem determina, de acordo aí com a sua rotina. Agora, o que se recomenda é o seguinte: o dia tem 24 horas, nós temos 8 períodos de 3 horas. Nós sabemos que a espiritualidade ela tem procedimentos, ela precisa de uma certa previsibilidade para ter aí um planejamento prévio das atividades que serão desenvolvidas em parcerias. Como nós não temos contato direto ou consciente com a espiritualidade, então nós fixamos horários que coadunem, porque aí eles se ajustam para se ajustarem ao nosso horário para facilitar o trabalho. A gente sempre orienta que você tenha esses 50 minutos de doação de energia dentro de um período de 3 horas. Então, por exemplo, das 5 da manhã às 8, pronto, esse é o período que você escolheu para fazer. Aí tanto faz, você começar às 5, começar às 6 ou começar às 7. Desde que você esteja dentro desse período, isso facilita que os amparadores, né, também conectados a você com a mesma intenção, possa estar ali próximo, pode estar junto com você. E assim, é uma prática diária, mesmo domingo, feriado. E a gente constata que tem pessoas no domingo que ficam meio melancólicas, né? Elas têm um problema de sentir um vazio existencial no domingo. Por quê? Isso é um efeito do processo que a gente passa pela Terra, que a gente chama de robotização existencial. Você acorda, levanta, produz, dorme. Acorda, levanta, produz, dorme e vai vivendo assim. Quando chega um feriado, um dia de domingo, como você não está tendo nenhuma ação que melhore o seu processo evolutivo, isso lhe dá uma angústia. Porque você está só sobrevivendo ou representando uma vida. Mas você não está tendo nenhum papel decisivo ou importante que melhore o seu processo de evolução e o processo de evolução do outro. Então, quem não tem rotina, quem não tem trabalho, quem não tem objetivo, tende, nos dias de feriados, a ter uma certa, por assim dizer, é uma palavra que está em moda, usada hoje em dia, né? Depressão. Você tem uma espécie de melancolia, não é? Então, você fica meio triste. Você acha a sua vida chata e vê um grande vazio. Então, com o desempenho da TENEPS, isso tem que ficar em segundo plano, porque você vai ter que ter uma agenda e cumpri-la, não é? Afinal, é um compromisso que envolve você e envolve todos os outros, e que é muito importante. Então, assim, fixação, não é? A fixação desse horário, como dito, é imprescindível para que tenhamos aí uma previsibilidade e você possa trabalhar de forma conecta ou em parceria com espíritos, mas principalmente um espírito técnico especialista que se predisponha também a lhe auxiliar naquele horário. Então, fixou o horário, pronto, leva essa sua agenda aí para o resto da sua vida. Tem uma flexibilidade aí de 3 horas, que é o que a gente entende e recebe como orientação do plano espiritual como recomendável, não é? Mas aí a experiência, a prática, o estudo sobre esse tema pode nos trazer novas informações. Se é interessante reduzir essa flexibilidade de 3 horas ou ampliar, isso vai depender aí do que nós vamos vivenciando dentro da nossa prática pessoal. Mais para frente, nessa nossa conversa sobre TENEPS, nós vamos ver as seguintes indagações.
E quando eu estiver viajando, como é que eu faço, não é? Quando eu estiver em um hotel, quando eu estiver com outras pessoas, como é que vai fazer? Então, isso são questões que vão surgindo naturalmente. E durante essa nossa conversação sobre esse tema, que é de extrema importância, nós vamos aí esclarecendo. Dessoma. Dessoma é o nome científico que a gente dá à morte do corpo físico, ou a primeira morte, né? Que nós temos a primeira morte e a segunda morte. Então, essa primeira morte, as estatísticas mostraram na década de 90 que o horário crítico da humanidade era às 6 horas da tarde, ou seja, às 18 horas. E esse horário crítico era quando a gente tinha o maior número de registros de óbito. Então, esse horário crítico é importante você observar para ver se é dentro desse período, se esse horário está dentro do período que você vai desempenhar ou desenvolver a sua TENEPS. Porque talvez você receba uma carga um pouco mais pesada, densa, em razão do horário. E aí visualizar se é adequado ou não o desempenho da TENEPS nesse horário. Como eu conversei antes, mas sempre vale a pena reforçar, a TENEPS ela só é indicada para que seja iniciada a partir da sua meia-idade, ou seja, a partir da sua fase de preparação. Ou seja, em tese, a partir dos 35 anos. Por quê? Porque a partir desse momento a sua vida já está previsível. Você já domina mais ou menos a sua rotina, você já sabe o que quer, já sabe o que está fazendo. A sua questão profissional já está um pouco estável, então você já tem uma previsibilidade de rotina. Isso facilita com que você tenha uma disciplina e que você não a quebre, né? Que você consiga trabalhar nessa rotina por mais tempo, então que você consiga se dedicar aí com mais eficiência, sem romper, sem quebrar aí essa vivência, essa passagem. Então, eu ainda estou com 28, então ainda tenho aí 7 anos para iniciar em definitivo a TENEPS. Fiz alguns ensaios e comecei por alguns períodos, mas eu tive que reduzir. Por quê? Porque na fase de preparação, ou seja, até os 33, 35 anos, o nosso dever conosco é nos aperfeiçoar intelectualmente, principalmente, e desenvolver nossas competências para que nós possamos sobreviver. Não é? Porque sobrevivendo e nos dando condição favorável, a partir dessa idade nós teremos maturidade para tomarmos decisões mais importantes, como constituir família, como qual a profissão de fato que a gente deve seguir, o início de uma tarefa assistencial tão importante quanto essa, que é uma técnica para o resto da vida. Então, até os 35 ou até antes de você iniciar essa tarefa energética pessoal, você pode estar se dedicando a compreender a você mesmo. É a nossa primeira grande missão, não é? Compreender a nós, o nosso corpo, as nossas energias, os nossos chakras, como é que nós impactamos energeticamente no outro. Qual é a diferença da energia viva ou da bioenergia ou energia consciencial, que é aquela que emana de mim, que emana de você, que emana dos seres vivos, seja espírito, seja animal, seja natureza, e da energia imanente, que preenche tudo e todo o espaço, né? Que seria uma energia mais, por assim dizer, mineral, né? Mas é uma energia que preenche todo o espaço que está aqui e tem a nossa energia, a bioenergia. Então, se eu chorar, você se afeta energeticamente. Se eu sorrir, você se afeta energeticamente. Então, eu estou dominando, de certa forma, e controlando as minhas energias, e isso acaba influenciando, influindo no outro. Então, você entender este processo energético é muito interessante. Então, nós sabemos que nós dominamos melhor algo quando nós praticamos, ou exercitamos, né? Ou trabalhamos com este algo. Então, para dominar as energias, só trabalhando as energias, né? Então, o desenvolvimento da TENEPS e o trabalho da TENEPS é uma técnica altamente eficiente para desenvolver a nossa mediunidade, porque a nossa percepção do plano espiritual ela se torna mais nítida,
mais evidente, porque você registra, compara. Então você cria no seu cérebro campo para você identificar. Você cria ali sinapses, conexões e conhecimentos que facilitará o reconhecimento das manifestações espirituais pelas quais você passa diariamente e nem consegue perceber. Né? Então é uma técnica recomendável, ela facilita inclusive o nosso entendimento de mundo. Nós chegamos a perder aí, junto com a TENEPS e a projeção, né? Que também é uma técnica extremamente difícil, mas importante de ser desenvolvida. Nós acabamos perdendo o medo da morte, porque nós confirmamos por nós mesmos a imortalidade da nossa alma, né? Do nosso espírito. Entramos em contato com pessoas que nos foram próximas e que já desencarnaram. Então, tudo isso você vai vivenciando por você, quando você começa a dominar as energias, né? E aí, isso, eu penso que a experiência e a prática são os argumentos mais elucidadores e incontestáveis que podem existir. Então, tudo que se diz, tudo que se escreve, papel, né, microfone, televisão, rádio, aceita tudo que você diz, né? Então, o que você lê, o que você escuta, o que você ouve, o que você vê ou assiste, nada disso necessariamente é uma verdade, né? É um ponto de vista, é uma colocação. Então, assim, mas o que você vivencia, aí só se você for um tolo para você não acreditar. Ou não acreditar, né? Porque acreditar é dar crédito. Mas para você confirmar, ou para você perceber aquelas manifestações, aqueles fenômenos, aquelas verdades relativas, mas verdades, não é? Então, nada como a experiência e a vivência. Então, a partir deste programa, nós daremos continuidade a essa conversação sobre essa tarefa energética pessoal. É um tema extremamente avançado. Eu já sinto que eu posso compartilhar esse nível de conhecimento, porque é uma técnica que requer esforço. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas querem apenas serem afagadas, não é? Quer que a gente chegue aqui e diga, não, seu parente está bem no plano espiritual. Isso não é evolução. Evolução é eu dizer, você pode se desenvolver, você pode sair do seu corpo, você pode dominar as suas energias e vá você constatar se ele está bem ou não. Não é? Porque você é um ser autônomo, você tem energias, você tem potencialidades. Então, não tem sentido, não é? E também não tem nenhum motivo evolutivo da gente ser um porta-voz de uma pessoa que está no outro plano, né? Então, assim, claro, essas comunicações que às vezes são muito importantes, que dá para a pessoa a constatação da existência da alma, então tem um papel pedagógico, às vezes dá um conforto, reequilibra a família, mas isso ainda é consolação. E é importante que esse trabalho seja feito. Mas esse não é a minha linha de trabalho, né? A minha linha de trabalho é o esclarecimento. E bom que existem pessoas de diversas linhas, né? Eu faço minhas críticas, mas respeito e entendo a importância da consolação. Mas a minha linha é a do esclarecimento, a do esforço. Dói um pouquinho mais, mas a gente vai sobrevivendo e vai aprendendo. Certo? Então, nos encontramos em breve. Muito obrigado a todos. E podem mandar aí suas dúvidas, sugestões, que a gente vai conversando e compartilhando.